Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Deus seja louvado e engrandecido, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O livro, aleluia, é o livro de 1 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo de número 1. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Aleluia. Amém? E Salomão, filho de Davi, se fortaleceu em seu trono, e o Senhor seu Deus foi com ele, e o engrandeceu grandemente. E chamou Salomão a todo o Israel, aos tribunos, centuriões e juízes, e a todos os príncipes de todo o Israel, chefes de família. E foi Salomão, e com ele toda esta junta, num lugar alto, que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo do testemunho de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha trazido a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe tinha preparado, porque lhe havia estendido uma tenda em Jerusalém. Deste modo também o altar de bronze que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, ao qual Salomão foi consultar com aquela congregação. E subiu, pois, Salomão ali diante do Senhor, sobre o altar de bronze, que estava no tabernáculo do Senhor, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Aleluia. Última vez, versículo 6, igreja. E subiu, pois, Salomão ali diante do Senhor, sobre o altar de bronze, que estava no tabernáculo do testemunho, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Aleluia, aplauda ao Senhor, porque Ele ainda vive e reina para toda a eternidade. Aleluia, mais forte as palmas, irmãos, eu creio que Deus merece mais. Aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus. Irmãos, aleluia, vamos de forma simples, objetiva, rápida, aleluia, fazer apenas um comentário, mas eu gostaria da sua atenção, irmãos. Gostaria da sua atenção, porque a gente aprende que as coisas de Deus têm que ser feitas com reverência. Aleluia. A pregação é a melhor parte do culto e a mais importante. O culto pode ter revelação, pode ter visão, aleluia, pode ter cura, pode ter libertação, mas não há nada mais importante no culto do que a pregação. Amém? Nós não vamos nem entrar fundo na mensagem, é uma coisa bem singela. Aleluia, porque eu creio que o meu Deus também fala na brisa. Elias, quando estava na caverna, a Bíblia diz que passou fogo, terremoto, vento forte. E Deus naquele dia não estava em nenhum deles, estava na brisa. Me dê a sua atenção em nome de Jesus. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de Salomão e a história de Davi. Todos nós aqui conhecemos e sabemos que Israel, aleluia, era uma nação eleita, foi e é uma nação eleita ainda por Deus. Todos nós conhecemos muito bem a fundo, aleluia, sabemos que quando Israel, aleluia, vivia o período da teocracia, governo de Deus, aleluia, Israel começou a se queixar com Deus e pedindo, aleluia, um rei homem para que ele pudesse se consultar.
A Bíblia diz, aleluia, que Deus resolve se afastar e sair de cena, porque Deus, ele jamais vai querer ficar num lugar aonde ele não é bem-vindo. E um homem levantou Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi levantado por homem, não por Deus. Começou bem o seu reinado, mas entrou em declínio e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o meu Deus, ele não tem muita tolerância. Quando aqueles que são levantados não dão ouvidos à tua voz, ele levanta um e coloca no seu lugar. Porque, aleluia, Deus sempre tem alguém, aleluia, no lugar secreto para usar na hora certa e no momento certo. Elias estava em cima do Monte Carmelo e começou a dizer para Deus: só eu fiquei como profeta de Israel. E Deus diz: alto lá, Elias, igual a você, tem mais 7.000 lá embaixo. Aleluia. É nesse momento da história, aleluia, que Deus manda-se ungir um menino, aleluia, manda-se entrar na casa de Jessé o belemita e ungir um dos seus filhos, e todos nós conhecemos a história, como foi a unção de Davi. Eu me lembro de pelo menos 3 unções sobre a vida de Davi. Se teve mais eu não me lembro apenas de 3. Aleluia, como rei até ele tomar posse do reinado. Com 15 anos de idade, aproximadamente, houve a sua primeira unção. O menino cresce e se apodera do trono. Só que ele não cresce de qualquer maneira. Ele é um garoto diferenciado. Ele é um jovem diferenciado. Ele tem um coração, pastor Sandro, que ninguém tem. Aleluia. Ele tinha uma comunhão com Deus que ninguém tinha. Aleluia. O menino, ele tinha os seus momentos que estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando o urso ou o leão vinha sobre ela, eles simplesmente matavam, sem, aleluia, sem sofrer dano algum, e livrava as ovelhas da boca do urso ou do leão. Só que o mesmo garoto, aleluia, que matava e arrancava sangue de um animal, para poder, aleluia, defender, para poder livrar as ovelhas da morte, aleluia, era o mesmo garoto que sentava debaixo de um pé de árvore, e pegava, aleluia, uma flauta, e começava a dedilhar aquela harpa, aleluia, melhor dizendo, e começava a entoar louvores a Deus. Eu imagino que esses louvores subiam diante, aleluia, do trono de Deus, e chegava diante das narinas de Deus como um cheiro de oferta suave, e o Deus ficava apaixonado por Davi. Deus olhava e dizia: esse é o garoto, é esse o rapaz. O Salmo 89, que já foi lido aqui hoje, no versículo, aleluia, 20, está escriturado desta maneira: achei Davi meu servo, e com o meu santo óleo ungi. A gente só acha aquilo que procura. Se Deus estava procurando é porque não tinha ninguém, aleluia, com um coração igual ao de Davi. Aleluia. O menino cresce e depois de sofrer poucas e boas, aleluia, contra, aleluia, o reinado de Saul, ou melhor, Saul contra a sua vida, a Bíblia diz que o menino se apodera do trono, agora experiente. O menino agora não está matando só urso e nem leão, pastor Sandro. O menino agora monta num cavalo, sai para a batalha e mata, aleluia, uma penca de gente que resolve se levantar contra o Deus de Israel. É o mesmo menino que olhou para o exército de Israel, o exército de Israel falido quando estava na mão de Saul, aleluia, e disse assim, aleluia, quando viu o gigante afrontando o exército por aproximadamente 40 dias, quem é esse incircunciso, aleluia, para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, eu vou contra ele e vou vencê-lo, porque o Deus de Israel está comigo. É esse garoto que vai crescendo e aprende a manusear a espada, e aprende, aleluia, a ir para os campos de batalha. A Bíblia diz que toda vez que ele voltava da guerra, as mulheradas começavam a dizer: Saul pode ter matado seus milhares, aleluia, mas Davi matou seus 10 milhares. A fama do garoto cresceu. A unção que estava sobre a vida dele fazia diferença, aleluia. Imagine que se tivesse 1 milhão de soldados naquela época e Davi no meio, era ele quem se destacava. Ninguém manuseava a espada como ele, e ninguém a montava num cavalo como ele. É ele que entrou na caverna de Adulão e resgatou os homens que estavam encurralados. Foi Davi, aleluia, meu Deus do céu, foi Davi, pastor Sandro, que quando olhou para Jerusalém, a cidade santa, viu que tinha armamento, viu que tinha um exército, aleluia, poderoso, sem coragem, era forte, mas não conhecia a sua força. É Davi que olhou e falou: nós temos uma cidade fortificada, a qual eu tive que invadir pela rede de água, aleluia, juntamente com os meus soldados, para poder tomá-la e fazer de Jerusalém a capital de Judá. Nós temos aqui milhares de soldados, mas tem um problema gravíssimo, aleluia, está faltando a presença de Deus. Nós não temos a unção divina, a arca do Senhor não está entre nós. Eu vou lá e vou trazer a arca de volta, porque
porque, aleluia, temos que trazer de volta aquilo que o inimigo nos roubou. É ele, aleluia, que entrou na frente e disse: se Saul fracassou, eu não vou fracassar. Eu quero Deus de volta no arraial de Israel. Eu quero ver um cântico novo, aleluia, nos lábios de Israel. É ele que foi lá com todo o seu atrevimento, aleluia, e trouxe a arca de volta para Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, a sua esposa Milca olha de cima, aleluia, da sua casa, da janela, e começa a ver o rei quase nu. Eu disse quase nu, aleluia. Davi, quando entra em Jerusalém, quando entra juntamente com os seus soldados, tinha vencido a batalha, e vem trazendo, aleluia, a arca do Senhor, aleluia, milhares de pessoas começam a cantar. Eu imagino, aleluia, alguns anciões, alguns homens experientes, que conheciam a história daquela arca e sabia que ela jamais poderia ter saído do meio de Israel. Aleluia, sabia, pastor, aleluia, que aquela arca jamais poderia cair nas mãos de inimigo, porque ela representava e simbolizava a presença de Deus no meio do arraial. E não há nada de mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que a presença de Deus na sua vida. Então nós temos agora pessoas experientes que conheciam a história daquela arca, e tinha alguns jovens, aleluia, que não conheciam nada daquilo ali. Aleluia, os jovens que ali estavam não prestaram muita atenção e não deram muita reverência ao que estava acontecendo, porque não tinham o mesmo conhecimento, aleluia, do que simbolizava. Mas os anciões, os homens e mulheres de cabelo esbranquiçado, aleluia, que sabia de toda a história, começavam a jogar pó sobre o seu corpo e sobre a sua cabeça, e começaram a cantar e jubilar ao Senhor. E quando olharam para o rei estava quase seminu, e o rei começou a cantar e a dançar na presença de Deus, aleluia, se alegrando. E a sua esposa Milca olhou da janela e disse assim: eu tenho vergonha de você, aleluia, você era para ter comportamento de um rei, e você está parecendo um vassalo, você está quase, aleluia, seminu no meio desse povo, dançando e cantando. Você não precisa disso, Davi, você é o maior rei de Israel, não tem homem igual a você, não tem rei igual a você em Israel. Aleluia, Deus olhou para ela e falou: por causa disso, miserável, eu te amaldiçoo, você será estéril. Aleluia. E Davi, imagino eu ele dizendo: posso ser o maior rei de Israel, mas tem um rei que está acima de mim, tem alguém que tem muito mais glória do que eu, aleluia, tem alguém que merece ser adorado em espírito e em verdade, aleluia, e eu preciso adorá-lo na beleza da sua santidade. Pois bem, aleluia, a pregação sobre hoje não versa sobre a vida de Davi, é apenas uma introdução. Aleluia, o comentário sobre hoje, não vou pregar nem entrar a fundo na mensagem, é sobre a vida de Salomão. Aleluia, conhecemos o seu pai e sabemos que o homem fez muita lambança também diante do Senhor. Por causa dele, centenas de sacerdotes foram mortos. Aleluia, comeu o pão da propiciação que não poderia ter comido. Aleluia, cometeu um ato gravíssimo de adultério, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Não estamos aqui para julgar Davi, longe de nós, aleluia. Pois bem, é esse homem que depois que se envolveu com Batseba, mulher de uma de seus soldados, a Bíblia diz que Deus trouxe sobre a casa dele um juízo esse que saiu da própria boca, aleluia, do Davi. A Bíblia diz, aleluia, que Natã chegou diante dele, contou uma história, e ele caiu e perguntou a Davi: Davi, qual sentença se daria a esse homem? Aleluia, Davi então deu a sentença e disse que esse homem teria que morrer. Aleluia, Deus não matou a Davi, mas trouxe sobre a sua casa, sobre a sua família, um juízo muito grande. O seu filho Aminon se deitou com a própria irmã Tamar, aleluia, e teve ato sexual com ela. Um dos seus filhos, Absalão, aleluia, se rebelou contra o seu pai, pastor, aleluia, e tentou arrancar o trono dele, ao ponto de Davi ter que fugir daquele lugar às pressas para não morrer. A família dele está destruída. O homem, segundo o coração de Deus, está vivendo um dos piores momentos da sua história. A Bíblia diz, aleluia, que Davi poderia ser um homem valente, guerreiro, mas não sabia criar filhos. A Bíblia vai dizer para nós, aleluia, que ele passava a mão sobre a cabeça dos seus filhos, aleluia, e não exortava os seus filhos. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Aleluia, a história vai seguindo, e chega um momento que Davi começa a se envelhecer, e a velhice de Davi, ela se deu de forma prematura. Quem já estudou um pouco a Bíblia Sagrada, quem já leu um pouco o livro de 1 Reis, aleluia, vai saber que Davi morreu com aproximadamente, eu disse aproximadamente, 69 a 70 anos de idade. A minha avó não é a mulher segundo, aleluia, o coração de Deus, e já está com quase 90, aleluia, louvado seja Deus. Davi, aleluia, por causa dos problemas, das muitas responsabilidades, aleluia, por causa do cansaço,
do fardo, pois muito teve que guerrear por Israel, aleluia, começou a envelhecer de forma prematura, e na sua velhice, está agora deitado num leito. E Salomão, depois de Deus matar o primeiro filho que ele teve com Batseba, aleluia, imagina as pessoas olhando para Davi e olhando para Batseba, e agora Israel está vivendo um tempo, não mais da teocracia, não é mais, aleluia, o governo de Deus, agora é o governo chamado, aleluia, monarquia, que quer dizer, aleluia, é o governo dos homens, e a geração vai passando de pai para filho, o trono vai passando de pai para filho, aleluia, e Davi agora precisa colocar alguém sobre o seu trono, para dar continuidade ao seu reinado. Deus olha para ele e faz uma promessa dizendo: Davi, se os teus filhos andarem nos meus caminhos e ser perfeito, ou pelo menos se esforçar igual você se esforçou, eu te prometo que jamais faltará um sucessor diante de ti. Deus faz essa promessa a ele, e é no leito de morte, que ele está agora, aleluia, precisando ser aquecido. Vão na cidade, buscam uma virgem para lhe aquecer. Ele não tem relações sexuais com essa virgem, é apenas para aquecer o seu corpo do frio, porque ele já não conseguia mais sentir o calor. A Bíblia diz que ele agora está deitado no leito, e o seu quarto filho, chamado Adonias, se rebela contra o seu pai, olha para o seu pai, e vê que ele já está desfalecendo, e resolve, aleluia, assumir o trono, resolve usurpar o trono. Aleluia, Davi está mal das pernas, de filho ele estava muito mal. A Bíblia diz que Adonias começa a ir e preparar, aleluia, muitos sacrifícios e holocausto, começa a dar uma festa, começa a chamar os homens mais importantes que havia em Israel, para poder celebrar, aleluia, a sua ascendência ao trono. E é nesse momento que o profeta chega diante de Batseba, aleluia, que o profeta Natan chega diante de Batseba e diz para ela: Adonias está subindo no trono, isso não pode acontecer, só pode assentar no trono quem Deus o levantou, só pode se assentar no trono e assumir o reinado quem Deus disse que iria assumir o reinado. Vá até Davi e traga isso aos seus ouvidos, porque eu tenho certeza que ele não sabe disso. Ela chega diante de Davi e começa a dizer a ele que Adonias está subindo no trono, e de repente, quando ela ainda está contando, Natan entra no quarto, aleluia, com a permissão do rei, e também fortalece o que ela falara. Começa a dizer: Davi, eu sempre fui, aleluia, o seu conselheiro, ajudador, estive diante de você muitos anos, aleluia, como que você consagra Adonias ao trono e não me fala nada? E Davi começa a dizer: eu não consagrei a ninguém. Pois bem, Davi, ele está dando uma festa em Israel, e ele está prestes a ascender o trono. A Bíblia diz, aleluia, que Davi dá a ordem, aleluia, a Natan, juntamente com o sumo sacerdote, dizendo: chama Salomão. O menino entra na presença dele. Quando o menino entra na presença dele, juntamente com a sua mãe Batseba, Davi então lhe diz a ela: eu lhe prometi há muito tempo atrás que Salomão iria herdar o meu trono, e eu vou cumprir a minha promessa. Coloque Salomão sobre, aleluia, a minha mula, o meu cavalo real, e saia com ele pela cidade de Israel. Aleluia, chama o sumo sacerdote para que o unja rei, para que o consagra rei sobre Israel. Aleluia, a Bíblia diz que eles começam a sair com Salomão em uma comitiva real, e tem 600 homens de guerra fazendo a escolta do menino. O menino só tem aproximadamente 16 anos de idade. Salomão ainda era um garoto, Salomão ainda era um adolescente, quando Deus pega a maior nação, aleluia, daquele momento, e coloca nas suas mãos, e diz para ele que ele iria governar. Ele não sabia nada de governo, porque, aleluia, na prática ele ainda não tinha feito aquilo. Ele só olhava para o seu pai, aleluia, e tinha uma ligeira noção de como se governava. Mas o menino era corajoso, o rapaz era valente, saiu amontado no cavalo ou na mula real, aleluia, e foi consagrado rei. E quando ele foi consagrado rei, quero eu aqui resumir a história, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele, assim que é acabado de ser consagrado rei, ele se assenta ao trono, e o seu irmão, aleluia, o reverencia, aleluia. Então Salomão agora está no reinado. E o que me chama mais atenção nesse contexto histórico que eu estou lhe contando, é que quando ele assume o reinado, ele faz algo que ninguém nunca fez. Aleluia, quando ele assume o reinado, ele toma uma atitude que ninguém nunca havia tomado. Quando o seu pai morre, que o garoto já está sentado no trono, eu imagino todo o povo de Israel dizendo assim: ele jamais poderia ter herdado o trono, porque o casamento do pai dele com a sua mãe não se deu de uma forma muito correta. O pai dele no passado cometeu um adultério com essa mulher, e Deus matou o primeiro
filho, as pessoas começam a lhe acusar, aleluia, pelo seu passado, não sabe o que você viveu, nem o que você passou, e começa a querer trazer à tona o seu pecado, aleluia, pecado que o garoto nem teve, porque quem errou foi os pais, e a Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel, aleluia, que os pais não levarão, aleluia, a culpa pelos pecados dos filhos, e nem os filhos pelo pecado do pai. Aquele que errar se vira diante de Deus, mas a responsabilidade é tua. Mas, aleluia, cristão não tem misericórdia, o povo mata sem clemência, e eu imagino, aleluia, a população dizendo, ele não poderia herdar o trono, ele não poderia ser ungido, ele não poderia ser consagrado. Tem gente, aleluia, com um passado mais limpo do que o dele, tem gente com a vida mais limpa, aleluia, do que a dela. Não é possível que vão colocar ela no altar, não é possível que vão colocar ele em cima do altar, mas não tem jeito, quer queira o diabo, quer não queira, o meu Deus levanta quem ele quer, na hora quem ele quer, aleluia, não pede explicação, aleluia, nem dá satisfação a ninguém, ele manda, ele faz, ele ordena, porque ele ainda é capaz, ele ainda é Senhor absoluto, aleluia, e ai daquele que se levanta contra ele. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então fique tranquilo, Davi, porque se meu Deus tiver que te levantar hoje, aleluia, fique tranquilo, Salomão, aleluia, porque se meu Deus também tiver que te levantar hoje, ele vai levantar e ninguém poderá impedir, aleluia, o trono é teu, a promessa ainda está sobre a sua vida, e não vai ser o seu passado obscuro e negro que vai tirar o trono das suas mãos. O menino reina e sabe que precisa ter uma atitude que ninguém teve. O menino agora reúne os príncipes da cidade, reúne, aleluia, os sacerdotes, reúne os juízes, reúne, aleluia, milhares de pessoas e diz assim, temos que ter um particular com Deus, aleluia, temos que ter uma experiência maior com Deus, aleluia, para que o nosso reinado seja próspero. Eu não vou reinar sozinho, eu preciso de vocês do meu lado, mas a nossa vida tem que estar consagrada a Deus. Pois bem, Salomão, o que faremos então, meu Senhor? Já sei, vamos em Gibeão, aleluia, vamos subir o monte. Lá em cima está o tabernáculo que Moisés fez, e está o altar, onde eram sacrificados os maiores sacrifícios da época. Vamos subir o monte. E o menino agora começa a subir o monte de Gibeão, com toda a sua comitiva. A Bíblia vai dizer que ele leva consigo 1000 cabeças de boi. Aleluia, o menino está na frente. Eu quero agora que você me preste a sua mente e imagine comigo 1000 cabeças de boi subindo um monte com milhares de pessoas. Imagina como se nós fôssemos subirmos o monte do Várzea das Moças e tivesse levando conosco 1000 cabeças de gado. Era mais ou menos isso que aconteceu. Está todo mundo dizendo, e o menino vai orar. Aleluia, o que será que ele vai fazer? Alguns estão curiosos, aleluia, e lá vai, aleluia, 1000 cabeças de boi subindo o monte, e o garoto juntamente com eles. E quando chega lá em cima, ele para diante do altar, e pega o altar que Bezalel, aleluia, havia criado para o tabernáculo, e manda preparar o altar do Senhor. Aleluia, aqueles que não têm visão espiritual começam a dizer, gostei dele, aleluia, o garoto é bom, vai preparar um churrasco para todo Israel, vai matar 1000 cabeças de boi para preparar um banquete para Israel. Mas não é nada disso, aleluia, o garoto estava vendo além do alcance, o menino estava enxergando aquilo que ninguém conseguia enxergar. Ele sabia que para adquirir algo de Deus que ninguém jamais adquiriu, ele também tinha que dar para Deus, reverendo pastor, aleluia, aquilo que ninguém jamais deu. Tem pessoas que querem crescer na presença de Deus fazendo aquilo que todo mundo faz, dificilmente vai crescer. Aleluia, temos que fazer, aleluia, quem quer alcançar obviamente um patamar mais elevado, tem que fazer para Deus aquilo que ninguém faz. Aleluia, e o menino agora manda sacrificar e matar 1000 cabeças de boi. Eu imagino as pessoas se preparando para comer o churrasco, ele dizendo, não tem churrasco, aleluia, vamos simplesmente sacrificar, preparar o holocausto ao Deus de Israel. Deus está sentado no trono, imagino eu, quando de repente o céu começa a ser tomado por uma nuvem muito grande, aleluia, de fumaça, e aquela nuvem vai cobrindo todo Israel. Aleluia, imagino que ninguém consegue ver ninguém, porque, aleluia, imagina comigo 1000, aleluia, sacrifícios sendo queimado, aleluia, subindo, invadindo o céu. Eu imagino Salomão colocando o joelho no chão. O garoto é novo, mas é meio atrevido. O garoto é novo, mas tem atitude. Aleluia, imagino ele colocando o joelho no chão, dizendo, Deus, aleluia, meu pai me contou por diversas vezes, aleluia, que o Senhor responde os nossos sacrifícios. Aleluia, imagino ele lembrando de todas as histórias que o pai dele contava para ele.
Eu imagino, aleluia, ele dizendo: Senhor, meu pai, aleluia, no leito de morte, aleluia, disse para mim, aleluia, está escriturado no livro de 1 Reis, capítulo de número 2, aleluia, quando Davi, antes de morrer, chamou Salomão e disse assim: aleluia, meu filho, eu fui um homem segundo o coração de Deus, eu quero agora, aleluia, te dar algumas instruções. A primeira delas: seja homem de verdade. Foi o que Davi falou para ele: seja homem de verdade. Eu imagino ele naquele momento dizendo: Deus, o meu pai falou que eu tenho que reinar com excelência e que eu tenho que ser um homem de verdade, eu tenho que andar nos seus mandamentos, e aqui eu estou sacrificando 1000 cabeças de boi. Não é possível que o Senhor não vai responder o meu sacrifício, não é possível que a minha oração vai ser em vão. O menino começa a sacrificar e milhares de pessoas estão olhando para ele dizendo: tá louco, para que isso? Não precisa de nada disso. Deus conhece o desejo do coração do homem. Já viu aqueles crentes frio, fraco, frouxo, aleluia, que não busca e nem deixa ninguém buscar, aleluia, começa a inventar desculpa para o seu fracasso e a sua derrota, e quer que você seja igual a ele. Mas nesta manhã o sangue de Jesus é poderoso e vai levantar crente valente neste lugar. O sangue de Jesus ainda está sobre nós, e você não vai dar ouvidos, aleluia, aos maus conselhos que vêm sobre a sua vida, aos maus conselhos que podem te afastar da presença de Deus. Busca Deus enquanto se pode achar, invoca a Ele enquanto ainda está perto, aleluia, adore ao Senhor em espírito e em verdade, e faça para Ele aquilo que ninguém faz, porque você também vai colher aquilo que ninguém colhe, aleluia. E ele começa a sacrificar, o céu é tomado de muita nuvem de fumaça de sacrifício, e agora todo mundo está dizendo: e Salomão, Deus não desceu aqui, Deus não falou com o garoto naquele dia, pastor. O menino desceu do monte, voltou para Jerusalém, e Deus não falou com ele, sacrificou 1000 cabeças de boi, aleluia, diante dos sacerdotes e de milhares de pessoas, aleluia. Todo mundo começou a dizer que o sacrifício foi em vão, porque se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver escrito que Deus não falou com ele naquele dia, e o menino volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, eu imagino, aleluia, todo mundo perguntando: e aí, rei, o seu sacrifício valeu a pena? Eu imagino algumas pessoas dizendo que nada, aleluia, Deus nem lá apareceu, o céu foi tomado de glória, aleluia, Deus nem sequer colocou os pés naquele lugar. O garoto vai para sua câmara de dormir. Eu imagino, aleluia, o coraçãozinho dele, aleluia, momentos de dúvidas e momentos de certeza, porque nessa hora Satanás vem soprar na nossa mente e dizer que a nossa busca, que a nossa caminhada é em vão. Eu imagino o diabo entrando no quarto dele dizendo: você deu baixa, aleluia, na riqueza de Israel, aleluia, e Deus não te respondeu. Para que isso? Deus não responde mais ninguém. Você fez sacrifício de tolo. Só que tem um porém. Eu imagino agora, aleluia, alguns dias atrás, aquela fumaça do sacrifício ainda não saiu de Israel, ainda não saiu de cima do monte Gibeão, a fumaça ainda está lá, a fumaça ainda está subindo. Eu imagino aquela fumaça, aleluia, adentrando no céu, Deus assentado no trono, e de repente o céu é tomado por uma fumaça, aleluia, o sacrifício vai invadindo o céu. Dias se passaram, o garoto está agora no palácio, mas o efeito da oração e do sacrifício, aleluia, ainda não está perdido. Salomão, você semeou, aleluia, espera que tu vai colher. Você plantou, espera que Deus vai responder. Aleluia, tu pode entrar para a sua câmara de dormir e ter a ligeira impressão de que Deus se esqueceu de você, mas não se esqueça de uma coisa: a nuvem do teu sacrifício ainda está invadindo o tabernáculo de Deus, aleluia, ainda vai gerar a atenção de Deus sobre a sua vida. Eu imagino, aleluia, as narinas de Deus sentindo aquele cheiro, porque Deus disse para nós que quando um crente sacrifica de verdade, aquilo ali, aleluia, tem cheiro de oferta suave diante dele. Então ele começa a sentir o cheiro, aleluia, daquela oferta. Eu imagino Deus se colocando no trono e dizendo para os anjos e serafins que cantam diante do seu trono: vou ali e já volto. Vai aonde, Senhor? Eu vou ali embaixo. Eu tenho que falar com o garoto, o coração dele está despedaçado. Eu tenho que visitar o menino. Ele agora vai dormir, e quando ele está deitado, aleluia, de repente Deus entra, aleluia, na câmara de dormir no garoto. O meu Deus não se faz de rogado. Eu não sei porque que tem muitos crentes em nosso meio que diz que não sobe favela, que diz que não anda no meio de algumas pessoas, que diz, aleluia, que não pode pregar aqui ou acolá. Se o meu próprio Deus saiu do trono e entrou no quarto de Salomão, por que que nós, aleluia, temos que ser aquele crente, aleluia, malfadinha, aleluia, metida besta, aleluia, se considerando a quarta pessoa da Trindade? Deus
Ele é humilde. Importa que nós sejamos os seus imitadores. Os seus imitadores. Ele entra no quarto do garoto. O garoto não consegue dormir. Rola na cama para lá e para cá. Tentam, aleluia, contar alguma história de Israel para ele dormir, mas ele não pega no sono. De repente, imagino eu, ele olhando, aleluia, da janela. E de repente Deus entra no quarto dele. O garoto toma um susto. Eu imagino, aleluia, ele dizendo: quem é? Sou eu, Salomão. Aleluia, aquele que recebeu o teu sacrifício alguns dias atrás. Sou eu, Salomão, o Deus do teu pai Davi. Entrei na tua casa hoje para perguntar a você: o que queres que eu te faça? Garoto salta da cama. Não acredito. Todo mundo disse para mim que o Senhor não iria me responder. Dias se passaram sem que eu ouvisse a tua voz. Fica calmo, Salomão. Aquieta-te o teu coração. Eu ainda sou Deus e não vejo como o homem vê. O homem pode abandonar, aleluia. A mãe pode abandonar, o seu pai e a sua mãe podem te abandonar, mas eu, Senhor, jamais te abandonarei. O que queres que eu te faça? O teu sacrifício chegou diante de mim. Senhor, eu quero sabedoria para governar e julgar o teu povo. Pois bem, Salomão, como você não me pediu riqueza, como você não me pediu glória, como você não me pediu fama, como você não me pediu que matasse os seus inimigos, aleluia, nem que acrescentasse, aleluia, aumentasse os seus dias na terra, eu estou fazendo de você o homem mais sábio deste mundo. Estou eu fazendo de você o homem mais rico deste mundo. Estou eu, aleluia, fazendo de você, aleluia, o homem mais talentoso em termos de conhecimento na face desta terra. Ah, Senhor, não brinca. O meu pai foi o homem segundo o teu coração, foi, aleluia, mas sabe, igual a você, Salomão, não houve antes e nem haverá depois. A Bíblia diz que o sacrifício do garoto valeu a pena. A Bíblia diz, aleluia, que o esforço do menino teve uma recompensa. A Bíblia diz, aleluia, que o garoto se destacou. Mais 5 minutos e eu encerro. O garoto se destacou e havia sobre ele uma promessa do trono dele ser maior do que o de Davi, e foi. O garoto cresceu de maneira tão abundante que a rainha de Sabá viajou, chegou diante dele e disse assim: ouvi a tua fama, ouvi falar de você e vim tirar a prova dos 9. Quero conversar com você. Conversou com ele, ficou, aleluia, embasbacada, de boca aberta, aleluia, porque nunca tinha visto tanta sabedoria. O trono dele começou a crescer, aleluia, inaugurou o trono de Deus, aleluia, o altar do Senhor, juntamente, aleluia, com o tabernáculo e o templo, aleluia, lá em Jerusalém. O tabernáculo naquele momento parou de ser usado, pois ficou guardado, e foi levantado o templo para o Senhor de alvenaria lá em Jerusalém, o templo da adoração divina. E é esse garoto que no dia da inauguração do templo, o meu Deus, aleluia, desce numa nuvem de glória, invade aquela casa na inauguração, ao ponto que os sacerdotes caem pelo chão, os levitas caem pelo chão, aleluia, Salomão cai pelo chão. Ninguém suporta o peso da glória do Senhor. Eu quero aqui terminar profetizando nesta manhã, que quem Deus levantar neste lugar, Deus vai levantar com um peso de glória tamanho que nunca se viu antes e nem se verá depois. Eu quero profetizar que sobre a vida de vocês, mulheres, Deus derramará um espírito de excelência, porque a mulher sábia, ela edifica e as tolas destrói. Eu quero profetizar que sobre a vida de vocês, varoa, aleluia, Deus vai descer com uma unção tão grande, que quando vocês, aleluia, abrirem a boca, o meu Deus não vai se fazer de rogado, vai manifestar o peso da tua glória e vai honrar o nome dele sobre a sua vida. Você que tem dom para louvar, eu profetizo que o louvor que vai sair da sua boca será um louvor diferenciado. Você que tem dom para orar, a oração que você fará, aleluia, Satanás não vai suportar e nem vai aguentar ficar de pé, aleluia, cairá por terra por causa da unção que o meu Deus vai colocar sobre as suas mãos. Eu quero profetizar, aleluia, sobre a vida de vocês, aleluia, que nesta manhã descerá um peso de glória. O teu sacrifício pode até ter parecido sem vão, mas hoje o meu Deus vai entrar na tua câmara de dormir e vai te dizer: peça o que tu queres que eu te darei. Aleluia. Eu quero profetizar também que sobre os homens neste lugar, o meu Deus vai levantar um trono, aleluia, e o seu trono não terá fim na terra. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a vida dos homens deste lugar, sobre a vida daqueles que entram por esta porta, que a unção que o meu Deus derramará sobre a
nossa vida será uma unção tamanha, aleluia, que aonde nós passarmos, aleluia, a graça do Senhor vai contagiar todo lugar, aleluia. Hoje é amanhã de consagração, hoje é amanhã de separação, hoje é amanhã, aleluia, de consagração espiritual. Quem quer que ser consagrado nesta manhã? Quem precisa nesta manhã de um avivamento espiritual? Quem precisa nesta manhã de um renovo espiritual? Quem já não aguenta mais entrar na igreja, aleluia, ouvir os mesmos louvores, aleluia, ouvir as mesmas pregações, aleluia. Quem já não aguenta mais entrar na igreja, aleluia, não sentir mais o peso da glória do Senhor, em nome de Jesus. O meu Deus vai trazer um novo tempo sobre nós. O meu Deus vai trazer um novo tempo sobre a nossa vida. A sua casa será impactada, aleluia. O seu ministério será impactado. A sua vida financeira será impactada. O altar deste lugar será impactado, aleluia. As consagrações, os cultos deste lugar serão impactados. O meu Deus, a partir de hoje, vai se manifestar com peso de glória. Até as crianças saltarão de unção, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Só quem acredita, pelo amor de Deus, abre a sua boca e faz aquele barulho que só você sabe fazer. Aleluia. Tome posse, porque a promessa está de pé. Tome posse, porque o que ele promete, ele cumpre. O reinado é teu, Salomão. O trono é teu, aleluia. É só uma questão de tempo. O que tiver que vir, virá e não tardará. Porque Deus, ele ainda é contigo. Que Deus abençoe você.